Se você sequenciar o DNA de pessoas que vivem hoje, verá que todas as pessoas fora da África carregam entre 2 e 5% de fragmentos de DNA Neandertal. Antes, eles eram retratados como habitantes de cavernas desajeitados, brutos com sobrancelhas grossas, fadados a desaparecer no gelo. Mas o DNA antigo agora conta uma história muito mais perturbadora. Eles são, basicamente, como as espécies ou subespécies mais próximas de nós. O que realmente os diferencia, o quanto queremos vê-los como diferentes de nós e como podemos definir o que é ser humano. Os Neandertais não eram um simples galho que se desprendeu da árvore genealógica da humanidade. Eles faziam parte de um rio entrelaçado que ainda corre em nossas veias. E se a história do homem das cavernas europeu nunca tivesse sido a história completa? Hoje, revelaremos as descobertas mais recentes do DNA antigo que reformulam as origens neandertais como uma saga complexa que abrange todo o continente. O enigma nos ossos. Durante séculos, os neandertais foram tratados como uma nota de rodapé primitiva da história. Uma espécie demasiado primitiva, demasiado limitada e demasiado condenada a ser irrelevante. Foram retratados como os homens das cavernas da Europa, um ramo da humanidade que se fragmentou e estagnou enquanto nós evoluímos para além deles. Os livros didáticos os rotularam como um erro evolutivo, criaturas que pertenciam às cavernas e desapareceram na extinção. Mas enterrado nas profundezas das camadas de solo e ossos, algo não se encaixava. Os fósseis se recusavam a permanecer em silêncio. Seus ossos carregavam segredos que contavam uma história muito mais complexa. Uma história para a qual a ciência nunca estivera preparada. Os primeiros sinais de uma mudança de percepção surgiram na própria Europa. Restos de neandertais descobertos em locais como as cavernas calcárias da Espanha, os campos franceses e os vales croatas clamavam por uma reconsideração da condição de tais povos como primitivos. Eles já eram capazes de controlar o fogo, construir casas mais ou menos confortáveis e produzir ferramentas de pedra notavelmente afiadas e precisas, mesmo para os padrões dos primeiros humanos. Também eram extremamente habilidosos na caça e capazes não apenas de enviar um grupo para caçar, mas também de processar o animal para obter carne, vestuário e outros fins. No entanto, quanto mais as evidências se acumulavam, mais surgia a pergunta, ainda que estranha. Se sua distribuição geográfica era realmente limitada à Europa, por que seus vestígios foram encontrados a tantos quilômetros de distância? As escavações no Oriente Médio não apenas refutaram, como também abalaram a concepção confortável de que os neandertais eram uma espécie exclusivamente europeia. Os fósseis encontrados no Levante, nos atuais territórios de Israel e Iraque, demonstraram que esses homens primitivos haviam coexistido com o Homo sapiens moderno. Os restos mortais das duas espécies, encontrados no mesmo solo, indicavam uma convivência e comunicação entre elas. Além disso, a história do homem das cavernas europeu começou a ruir quando ossos humanos foram encontrados ainda mais a leste, na Ásia Central. Essas descobertas representaram a existência de uma população muito mais extensa e interligada, que se estendia por continentes, acompanhava a migração de rebanhos e influenciava o clima da era glacial com suas estações variáveis. A principal descoberta não foram os ossos em si, mas sim o que eles carregavam durante todo esse tempo. DNA antigo. Por muito tempo, os cientistas sonharam em obter material genético de fósseis. Mas foi somente no final do século XX que a tecnologia finalmente se tornou disponível. As densas formações de dentes e ossos continham vestígios de DNA neandertal de dezenas de milhares de anos, preservados em seu estado original. Quando os pesquisadores finalmente examinaram esses fragmentos, os dados não apenas responderam às antigas perguntas, como também abriram caminho para novas discussões. Houve, no entanto, uma escavação que mudou tudo. A Sema de Losses, literalmente o Poço dos Ossos, no norte da Espanha. Dentro de uma caverna, a grande profundidade, os arqueólogos encontraram não apenas um, mas pelo menos 24 indivíduos cujos restos mortais datam de 430 mil anos atrás. Os esqueletos apresentavam características dos primeiros neandertais: mandíbulas fortes,
sobrancelhas grossas e contornos faciais que claramente prenunciavam os neandertais típicos posteriores. Mas quando os pesquisadores extraíram o DNA dos ossos, o resultado foi totalmente inesperado. O DNA nuclear ligou os ossos aos neandertais, o que já era esperado. Contudo, o DNA mitocondrial, herdado apenas da mãe, revelou uma história diferente. Era muito semelhante ao dos enigmáticos Denisovans, uma espécie humana extinta da qual só temos conhecimento por meio de alguns restos mortais descobertos na Sibéria, a milhares de quilômetros de distância. Mas para desvendar como essa ancestralidade compartilhada começou e o que realmente separou nossa espécie, precisamos viajar de volta ao início. A antiga divisão que se recusou a permanecer estática. A divisão que não parava de acontecer. Se pudéssemos retroceder 500 mil de anos no tempo, veríamos um mundo não dividido por continentes ou espécies, mas por possibilidades. Há algum tempo, entre 500 mil e 600 mil anos, uma população de humanos primitivos vagava pela África e Eurásia Ocidental. Uma única linhagem adaptável que eventualmente daria origem a vários ramos distintos da humanidade. Um desses ramos se tornou nós, o Homo sapiens. Outro indivíduo migrou para o norte, em direção a terras mais frias, evoluindo para o que mais tarde chamaríamos de Neandertais. Mas a ideia de que essas duas linhagens se dividem de forma nítida, como uma bifurcação em uma árvore, é uma ilusão conveniente. A verdade revelada pelo DNA é muito mais complexa e reveladora. Quando os cientistas desenharam a árvore genealógica humana pela primeira vez, imaginaram-na como uma série de divisões organizadas. Uma espécie se divide em duas, cada uma seguindo o seu próprio caminho. Para os neandertais e os humanos modernos, essa separação deveria ter marcado o ponto onde nossas histórias divergiam. Dois caminhos que nunca mais se cruzaram. No entanto, o genoma ancestral conta uma história bem diferente. Em vez de uma bifurcação clara, o mapa mostra um rio entrelaçado onde populações se separaram, fluíram em paralelo por milênios, e depois se encontraram novamente, misturando-se e remodelando-se de maneiras que desafiam categorias simples. As amostras de DNA mais antigas extraídas de fósseis humanos antigos corroboraram o que não podia ser determinado apenas pelos ossos. Essa separação não foi um incidente, mas sim um processo prolongado que durou milhares de anos. Os grupos se separaram gradualmente pela distância, não pelo isolamento. Mudanças climáticas, migrações ou pela imensidão dos territórios da era glacial. Suas características começaram a mudar lentamente. Os habitantes do norte se adaptaram aos climas frios, tornando-se pessoas de corpo robusto, musculosas e com narizes largos, adequadas para umidificar o ar gélido. Por outro lado, aqueles que permaneceram perto da África mantiveram a estrutura física leve e esguia, mais adequada ao calor. Havia duas alternativas, ambas muito intrigantes. A primeira era que os neandertais e os denisovanos descendiam de um ancestral remoto que deu origem a diferentes linhagens genéticas. A segunda hipótese, ainda mais ousada, era a de que seus ancestrais já se misturavam antes mesmo de qualquer espécie estar completa a ponto de ser reconhecível. Em outras palavras, mesmo antes de os termos Neandertal e Denisovano serem inventados, suas linhagens já estavam entrelaçadas. Não se tratava de dois começos distintos, mas de um contínuo variável. Essa compreensão mudou completamente o antigo paradigma. A separação não representou o fim de um relacionamento, mas o início de uma troca que seria duradoura. Uma troca que perdurou por centenas de milhares de anos. O mundo daquele período jamais poderia ser categorizado de forma tão clara entre nós e eles. Era um processo contínuo de transformação humana, existindo em diferentes continentes, adaptando-se e reunindo-se repetidamente. Mas se os neandertais faziam parte dessa teia inquieta, em constante movimento e fusão, como conseguiram manter-se conectados em um mundo tão vasto e congelado? Através de rodovias de gelo. A era glacial não era um deserto congelado e sem vida. Era um mundo inquieto e pulsante, em constante movimento. As geleiras avançavam como gigantes lentos e implacáveis e depois recuavam, esculpindo vales, represando rios e remodelando continentes.
Nessa paisagem em constante transformação, os neandertais viviam não como prisioneiros do frio, mas como seus senhores. Eles seguiam o ritmo do gelo, movendo-se com manadas de mamutes, bisontes e renas por terras que hoje jazem soterradas sob florestas ou mares. O que parecia uma era de isolamento era, na verdade, uma era de conexão. Essas fronteiras congeladas se tornaram as rodovias da pré-história, levando os neandertais mais longe e mais rápido do que qualquer um jamais imaginara. A antiga visão dos neandertais os retratava como um povo exclusivamente europeu, confinado em cavernas enquanto as geleiras dominavam o norte. Mas as evidências genéticas derrubaram completamente essa imagem. Quando pesquisadores compararam o DNA de neandertais de toda a Eurásia, descobriram não uma população uniforme, mas dois ramos distintos. Uma vivia no oeste, espalhada pela Europa, da Espanha à França e à Croácia. A outra estendia-se muito a leste, até as montanhas da Sibéria. Durante milhares de anos, esses grupos evoluíram separadamente, separados por vastas distâncias e climas rigorosos. Mesmo assim, seu DNA continha traços uns dos outros, como se antigos andarilhos tivessem cruzado o gelo infinito para se encontrarem e se misturarem novamente. Essa descoberta derrubou a teoria de que os neandertais eram uma população que existia apenas em lugares distantes. Em vez disso, eles eram uma comunidade em constante movimento, versátil, forte e ligada pelas raízes de rocha e gelo. As geleiras criaram essas raízes e, durante os períodos quentes, elas se tornaram pequenas passagens para que grupos inteiros de pessoas se deslocassem de um continente para outro. Quando o frio se intensificava, eles migravam para o sul, em busca de climas mais quentes. Quando o clima quente retornava, eles se mudavam novamente para o norte, caçando e encontrando novos lugares para viver. O resultado disso foi uma história populacional muito complexa, na qual grupos se separaram, se reuniram e dominaram uns aos outros ao longo de dezenas de milhares de anos. Um dos principais elementos que tornaram essa história tão notável foram as montanhas do Cáucaso, uma região acidentada que serviu como encruzilhada entre a Europa e a Ásia. As montanhas do Cáucaso eram, ao mesmo tempo, uma muralha e um ponto de passagem. Ao aprisionar animais de sangue quente e humanos, seus picos nevados podiam permanecer isolados por milhares de anos, tempo suficiente para que seu DNA sofresse mutações. No entanto, quando as geleiras recuaram e os vales se tornaram acessíveis, a região se transformou em um poderoso ponto de encontro, um local de intercâmbio genético onde o Oriente encontrava o Ocidente. Análises genéticas modernas revelam que o Cáucaso foi um importante centro de ressurgimento e substituição, onde linhagens neandertais inteiras podiam se extinguir e ser substituídas por novas linhagens vindas de outras direções. Até mesmo alguns neandertais orientais, que se acreditava terem vivido e morrido em completo isolamento, demonstraram ter uma ancestralidade mais próxima dos europeus do que da população local que vivia ao seu lado anteriormente. Isso implica que a migração não era a exceção, mas sim a regra. Um exemplo impressionante disso foi a caverna de Chagirkaya, na Sibéria. Nesse local, os pesquisadores conseguiram obter DNA de uma fêmea neandertal, cujo genoma era mais semelhante ao dos neandertais ocidentais da Croácia do que ao daqueles que haviam vivido nas proximidades apenas alguns milhares de anos antes dela. Essa descoberta foi notável. Ela indicou que seus ancestrais haviam percorrido mais de 1000 metros a leste, atravessando geleiras e a tundra para substituir ou se misturar com as populações locais. O fluxo gênico de longa distância oferece, portanto, um retrato de uma espécie não estática. Eram nômades que não reconheciam fronteiras no gelo. E nessa teia surge um primo misterioso cujos genes falam mais alto que seus ossos. Primos fantasmas em ação. Durante séculos, os neandertais permaneceram sozinhos em nosso imaginário. Nossos estranhos primos extintos assombrando as cavernas frias da pré-história. Mas a Terra guardava outro segredo. Em uma caverna remota nas montanhas Alai, na Sibéria, cientistas desenterraram um minúsculo fragmento de osso, não maior que uma unha. A princípio, parecia algo comum, apenas mais um fóssil entre milhares.
Mas quando os pesquisadores extraíram seu DNA, os resultados reescreveram a história da humanidade. Esse fragmento não pertencia a um Neandertal nem a um humano moderno. Pertencia a algo completamente diferente. Um novo ramo da humanidade, agora conhecido como Denisovans. Os Denisovans eram fantasmas em todos os sentidos. Ao contrário dos Neandertais, que deixaram para trás centenas de fósseis e ferramentas, os Denisovans não deixaram quase nada. Apenas alguns dentes, um fragmento de mandíbula e partículas de pó ósseo de uma única caverna siberiana. No entanto, a partir desses minúsculos vestígios, os cientistas descobriram um mundo oculto. Seu DNA revelou que os denisovanos já se espalharam por grande parte da Ásia, prosperando em terras que se estendiam das montanhas da Sibéria às ilhas do Sudeste Asiático. Eles não eram um mito ou uma anomalia. Eram uma população inteira que se escondia à vista de todos. Seu legado escrito não em ossos, mas em genes. As montanhas Altai abrigavam a espécie em um habitat onde ventos gélidos sopravam pelos vales. Frequentemente, as duas espécies estavam no mesmo local, uma vez até mesmo na mesma caverna, onde uma estava separada da outra por um curto período de tempo. As descobertas genéticas são fortes o suficiente para afirmar que eles estiveram em contato muitas vezes e até tiveram filhos juntos, que herdaram genes de ambos os lados. Em um caso surpreendente, os cientistas encontraram os restos mortais de uma menina com mãe Neandertal e pai denisovano. O primeiro híbrido confirmado entre as espécies humanas ancestrais já encontrado. Sua existência era como o sinal silencioso que o DNA vinha transmitindo. As fronteiras entre esses grupos nunca foram totalmente definidas. Hoje podemos observar os resultados mais fascinantes desses encontros. Os povos do leste asiático e da Oceania possuem uma pequena, porém significativa, quantidade de DNA Denisovan, chegando por vezes a até 5% do seu material genético. Esses fragmentos de DNA ancestral não são apenas curiosos, mas também estão envolvidos em processos corporais. Um dos genes herdados dos Denisovan, por exemplo, permite que a população humana do Himalaia suporte as condições extremas de baixo oxigênio em grandes altitudes. Outros genes estão relacionados à imunidade, ao metabolismo de gorduras e até mesmo à forma como o corpo utiliza a luz solar. Esses genes são como provas vivas de que os denisovanos não desapareceram. Pelo contrário, eles foram os aliados invisíveis e silenciosos na formação do ser humano moderno. A descoberta de Denisova não apenas pôs fim à ideia de uma evolução humana linear, como também a redefiniu para uma complexa rede de interconexões entre diferentes espécies. Isso levou os pesquisadores a abandonar a noção simplista de espécies isoladas em ordem cronológica. Hoje, pensamos na história humana em termos de uma rede de populações que se miscigenavam, incluindo neandertais no oeste, denisovanos no leste e humanos modernos surgindo da África. Todos se encontrando, cruzando e se separando novamente em uma dança complexa que decidiu nosso futuro comum. A descoberta de DNA de Neandertal, ou Denis, a partir de fósseis, só traz novas reviravoltas a essa história. Algumas das descobertas mostraram que houve separações por períodos muito longos e que cada tipo de humano seguiu seu próprio caminho. Outros revelam casamentos surpreendentes após milhares de anos de separação. O período pré-histórico foi repleto de movimento, parcerias e trocas. Uma comunicação genética que durou muito mais tempo do que qualquer um jamais imaginou. Quando nossos ancestrais chegaram em grande número, a trança apertou e depois começou a desfiar. Um legado dentro de nós. Quando os humanos modernos iniciaram sua grande migração da África, há cerca de 60 mil anos, não estavam entrando em um mundo vazio. Na Europa e na Ásia, os neandertais já haviam estabelecido seu lar. Por centenas de milhares de anos, eles suportaram os invernos rigorosos, caçaram as grandes feras da tundra e criaram suas famílias sob o calor de uma lareira. Mas quando o Homo sapiens chegou, o equilíbrio mudou para sempre. Não foi uma batalha travada com lanças e fogo. Foi uma colisão de mundos.
uma fusão de linhagens e uma transformação silenciosa que deixaria sua marca em cada geração subsequente. Os sítios arqueológicos espalhados pelo Oriente Médio ainda revelam os primeiros sinais de contato humano. Os Neandertais, juntamente com suas espécies estéreis e os humanos modernos, têm seus restos mortais no mesmo nível da Terra, em cavernas que oferecem vistas magníficas dos desertos de Israel e dos vales do Iraque. Por algum tempo, eles habitaram as mesmas áreas, seguiram as mesmas trilhas de caça e talvez até compartilharam os mesmos medos. A produção de ferramentas atingiu um nível em que era quase impossível distinguir entre as duas culturas, tanto na qualidade das facas de sílex quanto nos pigmentos usados para pintura ou rituais. Todas essas ações eram realizadas pelas mesmas razões, e a grande semelhança nas técnicas de produção indica que as duas culturas conviviam de forma muito próxima, observando-se mutuamente, aprendendo, adaptando-se e talvez até mesmo vivendo juntas. A lenda da conquista violenta e fácil dá lugar a um retrato mais humano, mais tranquilo e mais realista. O encontro de duas tribos, cada uma reconhecendo algo semelhante na outra, e a formação de uma identidade mista. As evidências genéticas corroboram o que as descobertas arqueológicas apenas sugerem. A combinação dos conjuntos genéticos foi significativa. Uma pessoa que não é descendente de africanos hoje possui uma herança genética de cerca de 1 a 2% de DNA neandertal. Pouco para cada indivíduo individualmente, mas enorme para o todo. Os bilhões de humanos transformaram os fragmentos de DNA em uma vasta herança genética, que ainda influencia nossa biologia. Quando os cientistas começaram a analisar esses fragmentos no genoma humano, descobriram um fato que ia muito além de meras curiosidades históricas deixadas pelos neandertais. Eram as técnicas de sobrevivência, os truques. Os genes neandertais estavam entre os fatores que ajudaram nossos ancestrais a se adaptarem aos climas mais frios e escuros da Eurásia. Posteriormente, os humanos se tornaram mais resistentes e superaram as doenças transmitidas por diferentes regiões. Esses genes influenciavam não apenas o bronzeamento e a cor da nossa pele e cabelo em relação ao sol, mas também a forma como nossos corpos utilizavam a gordura e até mesmo nossos padrões de sono. Portanto, os neandertais possuíam a sabedoria e a visão necessárias para preparar o mundo para nós. Eles já haviam passado pelas mesmas adversidades durante milênios. E quando nossos ancestrais se misturaram com eles, recebemos através do DNA os relatos de suas dificuldades, contados em palavras silenciosas. O DNA neandertal desvendou um antigo mito. Sua origem nunca foi um ponto no mapa. Foi uma rede através do gelo e de obstáculos, moldada por encontros com ancestrais desconhecidos e, finalmente, conosco. Eles não desapareceram simplesmente. Eles se fundiram à nossa história. Se isso mudou a sua perspectiva sobre o nosso passado compartilhado, curta o vídeo, deixe um comentário e inscreva-se para mais análises aprofundadas. E continue assistindo ao próximo vídeo na sua tela para mais um capítulo da Jornada Humana.